noite aos amigos aqui presentes, aos amigos também aí no Facebook. Essa lição nos foi trazida, nos foi recomendada pelo nosso companheiro Vanderlei. Na verdade, não era nem eu que iria dar essa palestra, o Carlos Emmanuel, mas houve uma troca. Então hoje ele me comunicou que eu falaria sobre esse tema, fui ver a página, e é uma página muito legal, muito interessante. Embora uma página relativamente simples, mas ela traz uma profundidade de ensinamento muito grande. Primeiro, quando a gente vai lá em Mateus buscar subsídio para esse fragmento que foi lido aqui pela Valéria, né? Nós vamos entender no Novo Testamento do Haroldo Dutra que ele coloca como título lições aos discípulos. E aí ele vem falando que nós somos o sal da terra, vem falando que nós somos aquela luz que não pode ficar por debaixo da candeia, e no final desse fragmento ele fala do nosso brilho. Mas quando ele fala desse brilho, será que ele está falando do brilho do intelectualismo, do saber, da cultura? Será que ele está falando do brilho da nossa simpatia? Existem pessoas que brilham mesmo, chegam no local e essas pessoas têm um brilho próprio, né? Nossa, fulano chegou, Beltrano chegou, alegrou o ambiente, né? É uma coisa, a pessoa é simpática, a pessoa tem um sorriso, a gente diz que a pessoa tem brilho. Será que é desse brilho que ele também está se reportando? Ou o brilho também do poder, a pessoa brilha no poder, na liderança, é um excelente líder, um excelente comandante. Então, aonde ele coloca a mão, no trabalho que ele vier a fazer, seja no campo da educação, no campo acadêmico, quanto no campo do trabalho, ele brilha. Será que é desse brilho que Jesus está se reportando? É claro que não. Esse brilho, embora importante, é importante que nós venhamos a brilhar no nosso trabalho, é importante que a gente busque o brilho da cultura, é importante que sejamos simpáticos, mas esse brilho do qual Jesus está falando é o brilho que vem de dentro para fora, é um brilho que vem sendo construído durante várias encarnações, porque nós sabemos, por intermédio da comunicação dos nossos amigos espirituais, não só pelas obras de Kardec, mas também pelas obras subsidiárias de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, enfim, que o nosso perispírito ele tem um brilho, né? Ele tem uma densidade e tem um brilho. E essa densidade e esse brilho vão estar de acordo com o nosso padrão moral, com o nosso padrão evolutivo. Então, é desse brilho que ele está falando. Na medida em que nós conseguimos progredir do ponto de vista moral, o nosso perispírito, né? O perispírito é um corpo, digamos assim, semimaterial que intermedia, faz a intermediação entre o corpo físico e o espírito, né? Então, entre o corpo físico e o espírito, nós temos o perispírito, né? De origem semimaterial. Então, é esse brilho, né? E o que faz brilhar justamente o nosso perispírito são as nossas condutas, né? Então, ele fala exatamente isso. Eu posso ter cultura, eu posso ter inteligência, eu posso ter poder, isso tudo vai ter um brilho, mas como ele fala, né? É um fogo fátuo, é um brilho que passa rápido, né? Ao passo que o brilho da moral, o brilho do trabalho, esse permanece dentro de nós. E como a gente sempre fala, né, que sejamos mais um evangelho, o evangelho vivo. E para que possamos ser o evangelho vivo, é necessário as boas obras. E é aí que ele quer chegar, é através das boas obras. Não adianta eu estar aqui falando com vocês, não adianta eu estar lá na sala do passe. Ok, isso tem um certo valor, isso tem um certo brilho, mas não entra na contabilidade, nessa contabilidade da espiritualidade, da contabilidade de Jesus. O brilho, na verdade, são as minhas boas ações. O que eu faço ao longo do dia para que eu possa realmente levar esse brilho? Qual o bem que eu faço ao meu próximo? Qual o bem que eu faço àqueles que estão mais próximos a mim, a minha família, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão na rua? É desse brilho que ele está falando, das nossas boas ações. E a gente percebe que isso é muito difícil, né? É muito mais fácil
eu buscar o brilho da cultura, é muito mais fácil eu buscar o brilho do poder, do dinheiro, da posição social, né? Da simpatia, mas quando nós nos remetemos ao brilho moral, isso é muito mais difícil. Por que ele é difícil? Porque nós ainda pensamos, embora espíritas, eu gosto sempre de repetir isso, embora sejamos espíritas, nós ainda pensamos muito do ponto de vista material. A nossa vida da casa espírita para fora é uma vida muito mais material do que muito mais voltada para a matéria do que para a espiritualidade, para bens espirituais. E aí isso torna difícil. Porque aí, uma vez que a minha vida ela fica vinculada à questão material, isso acaba nos tornando pessoas em busca do prazer próprio, né? Em busca do sentido egóico, quer dizer, egoístas, né? Buscamos o prazer imediato, aquilo que nos vai confortar, aquilo que vai supostamente nos trazer alegria, que é o imediatismo, né? Esse imediatismo. Então isso nos torna cada vez mais egoístas. E esse brilho que Jesus fala, pelo contrário, ele fala do brilho da compaixão, o brilho da compreensão, da fraternidade, o brilho da união. E aí que realmente é muito complicado a nossa vivência nesse brilho. Lá fora a vida é muito mais complicada. Aqui é fácil eu abraçar um irmão, uma irmã, eu falar coisas bonitas, mas lá fora nós acabamos por nos revelar. Por mais que eu tenha esse brilho intelectual, por mais que eu tenha cultura espírita, eu vou escorregar em algum momento. Eu vou escorregar falando com alguém, ou falando de alguém. Eu vou escorregar numa publicação de Facebook. Né? A gente vê que pessoas espíritas, né, que dão palestra, estão à frente do movimento espírita, têm um brilho dentro do movimento espírita, a gente sabe disso, mas essas pessoas, assim como nós também, quando eu falo deles, eu falo primeiro de mim. Né? Nós, às vezes, postamos coisas e que a gente fica assustado. Nossa, fulano, digamos que tem uma certa liderança no movimento espírita, uma liderança no 31º seu, me solta uma nota dessa no Facebook, isso não está de acordo com aquilo que ele apregoa, com aquilo que ele fala na casa espírita. Isso acontece com fulano, com fulana, e acontece comigo. Se eu for rever as minhas publicações, se eu for rever os meus diálogos, se eu for rever, enfim, várias situações que ocorreram na minha vida, mesmo após o conhecimento de doutrina espírita, eu vou ficar espantado, eu vou ficar perplexo, o quanto eu estou afastado daquilo que eu penso, daquilo que eu conheço, do que aquilo que eu faço. Né? Então, existe uma certa distonia entre o que eu falo e o que eu faço. E esse brilho de que Jesus fala é exatamente isso. Não adianta a gente só falar, não adianta nós brilharmos da casa espírita, que a gente possa ser aquele palestrante conhecido nacionalmente ou internacionalmente, que publica vários livros, ser esse mesmo palestrante que publica livros, que está na mídia espírita, ele também acaba, de uma certa forma, agindo não de acordo com aquilo que ele apregoa. Né? É claro, é óbvio, gente, nós não somos perfeitos, é claro e é óbvio que nós somos espíritos perfectíveis, nós estamos em busca dessa luz, estamos em busca desse brilho. Então, querer exigir também que nós venhamos a brilhar, né, de acordo com a teoria, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito para a gente, ainda. Mas a gente sabe, a gente entende que o espírita não é aquele que brilha, né? É aquele que se esforça em brilhar, né? É aquele que está se esforçando a cada dia em buscar o brilho das suas boas ações, a cada dia tentando dominar as suas más ações. Esse que é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele perfeito. Aliás, o espírita perfeito, eu creio que ele não esteja encarnado. Porque se ele for perfeito, não tem porquê ele estar reencarnado, passando por provas e por expiações.
a não ser que seja um grande missionário, né? Ele sendo um grande missionário para dar uma alavancada digamos assim, na humanidade terrena. Então essa pessoa reencarna já perfeita para tentar, com o seu exemplo, né, para tentar com o seu trabalho, né, com o seu brilho próprio, puxar os outros que estão vindo atrás. Mas são poucos, são raríssimas as exceções. Pelo contrário, esses que têm o verdadeiro brilho, muitas das vezes são achincalhados, muitas das vezes são apedrejados, vários espinhos no caminho, porque são muito mal compreendidos. Geralmente são chamados de covardes, são geralmente chamados de muito resignados, muito conformados com as situações que ocorrem, que não lutam, que não brigam por uma situação melhor, né? Que são muito pacíficos. Mas esses que estão aí, que são chamados de pacíficos, que não brigam por uma situação social, essas pessoas, elas entendem que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e tudo tem seu momento. Nós não vamos mudar o planeta Terra de uma hora para outra. Eu não vou mudar os companheiros, eu não vou mudar as pessoas que vivem ao meu lado de uma hora para outra. Isso vai requerer tempo, e a melhor forma de eu convencer é pelas boas ações. Todo mundo lembra, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso também é propalado e falado em muitas palestras aqui, não só aqui nessa casa espírita, no Lar Espírita Luiz Gonzaga, como também ele é falado em várias casas, né, em várias palestras. Então, se o exemplo arrasta, significa que não adianta eu querer convencer, né, não adianta eu querer convencer aquela pessoa das minhas convicções, né? Que não vai adiantar, porque a pessoa vai olhar para mim, ok, você é espírita, ok, você acredita na reencarnação, e você tem como lema, fora da caridade não há salvação, mas eu percebo que, ao mesmo tempo, concomitantemente, você não age de acordo com aquilo que você apregoa. Então, nós somos observados por pessoas, por espíritos, né? Por encarnados e desencarnados. Então, fazer que brilhe a nossa luz, fazer que brilhe realmente, que ela seja percebida, porque o nosso CPF, o nosso cartão de visita para a espiritualidade, não são as nossas palavras, não são os nossos pensamentos, é o nosso brilho, né? Os espíritos se diferenciam nos diversos planos, né, espirituais pelo seu próprio brilho. Aqueles que brilham mais estão no topo da cadeia, estão em planos superiores. Aqueles que brilham menos são mais terra a terra, estão nos mundos mais inferiores, né? Até nas regiões umbralinas. Estão ali. Por quê? Porque não tem quase brilho. Quando nós fazemos uma prece, isso é muito legal, porque eles dizem isso. Quando a prece é feita com muita sinceridade, e aí eles falam muito da mãe, né? Uma mãe, quando faz uma oração, ela abre, né? Ela abre caminhos para chegar muito mais fácil a Deus, né? O amor de uma mãe. Então, isso tem um brilho muito, muito intenso. Então, quando nós também estamos em oração, estamos ali louvando a Deus, estamos agradecendo, ou até pedindo, mas com muita sinceridade, esse brilho também aparece, né? Esse brilho também aparece como força, como energia. Ele chega no determinado local que ele deve chegar, e ali nós obteremos a resposta imediata ou não tão imediata assim. Então todos nós aqui, que estamos aqui nesse salão, temos o nosso brilho próprio. Não percebemos, a não ser que exista algum médium com uma capacidade maior de evidência e que ele possa enxergar o brilho de cada um. Porque enxergar o brilho de cada um vai nos revelar, vai dizer quem somos, né? O que sabemos é que, por conta do nosso brilho próprio,
nós estamos juntos, nós vivemos no mesmo planeta de provas e expiações, né? Guardando as devidas proporções, uns brilham mais, outros brilham menos, né? Mas na maioria das vezes nós estamos no mesmo patamar. Então, repetindo, o que nos faz brilhar são as nossas boas ações, não é o conhecimento de doutrina espírita. Eu também sempre falo isso. E o fato de eu conhecer 40 anos, 50 anos de doutrina espírita, já ter lido as obras de Kardec 50 vezes, André Luiz não sei quantas vezes, isso não fundamenta a minha prática diária. Isso só está me dizendo que eu tenho uma cultura espírita muito profunda, né? Que eu tenho uma cultura muito boa, mas não diz que eu tenho brilho, não indica o meu brilho. O meu brilho só vai ser, só vai aparecer quando nas minhas boas ações. E a gente percebe isso, né? No filme do Divaldo Franco tem uma cena onde existe um facilitador ou um dialogador, que ele está dialogando com o espírito e ele trata aquele espírito de forma áspera e o espírito debocha dele, fica rindo dele, tipo assim, quem é você para você estar querendo me dar lição de moral? Eu conheço você, eu sei o que você fala fora. Aí esse dialogador, né, ele acaba por sair do papel onde ele estava, e uma senhora, né, com muito pouca cultura, aliás, analfabeta, porque ela não sabia ler, né, mas de grandes obras, né, ela chega de uma forma fraterna com aquele espírito que estava sendo doutrinado pelo suposto facilitador, que supostamente se achava superior, e ele foi ali acolhido por aquela senhora. E uma senhora que, com certeza, o que me parece no filme, que com muito menos cultura, não só cultura geral, mas cultura espírita em relação àquele outro que tentou, de alguma forma, demover aquele espírito que estava obsediando um determinado cidadão. Então vejam, até na mesa mediúnica, até enquanto facilitador, a gente precisa perceber que são as nossas boas ações que vão realmente falar mais alto na nossa relação, não só com os encarnados, quanto com os desencarnados. A lição é muito curta, eu não queria me alongar muito com vocês, é mais uma reflexão, para a gente poder entender. Vamos buscar cultura espírita? Vamos buscar cultura espírita. Vamos buscar cultura fora da doutrina espírita? Vamos buscar os outros autores fora da doutrina espírita. Sim, vamos estudar, vamos, enfim, vamos produzir coisas, vamos trabalhar, vamos ser corretos naquilo que fazemos, mas vamos entender que isso tudo tem um brilho, mas esse brilho não se compara ao brilho das boas obras. E ao brilho das boas obras que vão nos identificar como verdadeiros discípulos do Cristo. E é isso que eu queria colocar para muitos de vocês, que cada um de nós façamos a nossa reflexão e pensemos o quanto de brilho estamos acumulando ao longo de cada dia por conta das boas obras que fazemos. Se ainda não conseguimos fazer ou praticar as boas obras, então podemos começar a partir de hoje. Que a paz de Jesus Cristo possa estar conosco e intervir em nossas mentes e que possamos ter forças como espíritos ainda muito falidos, né? Espíritos muito devedores, mas que com grande vontade de poder praticar boas ações e fazer brilhar a nossa luz. Fiquem em paz.